E aí, meu povo abençoado, vamos que vamos. Continuamos aqui no nosso passeio, na nossa jornada maravilhosa pela palavra. Espero que esteja sendo bênção para você, assim como está sendo para mim. Não é fácil, né, gente? Às vezes a gente está correndo com muitas coisas, mas é importante a gente fazer o que tem que ser feito, porque com certeza tem algo de Deus para as nossas vidas através da direção e do comando que Deus nos dá, tá bom? Então desfrutem aí. Hoje é dia 32. A gente vai ler 14 ao 16, tá bom? O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Assim o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez eu farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Ai, essa parte está tremenda, hein, gente? Olha, não posso deixar de fazer o comentário aqui, né? Vocês viram que loucura? Eu vou até ler de novo, tá? E mais uma vez, assim o faraó vai pensar que os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão. E mais uma vez eu farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Olha isso. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mais que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu seu exército. Aparelhou 600 das suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas, que haviam dado as costas para ele ir embora, sem nem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados da infantaria, se posicionaram em Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó. Os egípcios, indo atrás deles, o medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito, é melhor ser escravo no Egito que um cadáver no deserto? Moisés então respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, observem o Eterno realizar hoje a sua obra da salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão a pé o mar sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinados em perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e os cavaleiros, para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda, e o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada, depois que as águas foram divididas. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada pelo meio do mar, com todos os cavalos, as carruagens e os condutores de Faraó. Já era fim da madrugada, e lá da coluna de fogo e da nuvem, o Eterno semeou pânico no meio do exército egípcio, travando a roda das carruagens, que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: fujam de Israel! O Eterno está do lado deles, está contra o Egito. O Eterno disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, começou a se fechar enquanto os egípcios tentavam fugir. Mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram, cobriram as carruagens, os condutores do exército do faraó,
que haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar em solo seco, entre as duas paredes de água, uma à esquerda e uma à direita. Naquele dia o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Memória curta, né, gente? Vamos lá. Olha o que eles vivenciaram aqui, né? E a gente vai ver depois a história continuando. Mas isso às vezes acontece na nossa vida também. A gente vive um tremendo milagre, a gente vive uma intervenção divina e às vezes a gente esquece a soberania e o poder do Senhor para toda e qualquer situação, né? Então Moisés e os israelitas, vamos no 15, tá? A gente vai até o 16. Cantaram juntos ao Eterno esta canção. Canto com o coração ao Eterno, que vitória maravilhosa. Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é minha força. O Eterno é a minha canção, Ele é minha salvação. Assim é o meu Deus, e vou contar isso ao mundo todo. Assim é o Deus do meu Pai. Eu vou espalhar essa notícia por todos os lados. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército de Faraó, Ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais Ele afogou no mar vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram. Afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como um capim seco. O sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas, águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade, em louvores que suscitam temor? Ó Deus que opera maravilhas, estendeste a mão direita e a terra os engoliu, mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob sua proteção foi guiado às tuas pastagens, às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia. Os filisteus se contorceram e tremeram, até os chefes de Edom se abalaram, e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com o movimento do teu braço direito, tu os deixaste paralisados como pedras, enquanto o teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar em que criastes, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos, as carruagens e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles. Mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a acompanharam dançando com tamborins. Miriam dirigiu o cântico que dizia: cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condições de beber a água dali, porque era amarga. Por isso deram ao lugar o nome de Mara, amarga. E o povo foi reclamar com Moisés: o que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água e ela se transformou em água doce. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Outra coisa interessante aqui é como Deus está querendo reprogramar comportamento através da mudança de mentalidade, né? Deus está mostrando para eles, através de normas e regras, né? Ele está colocando Israel à prova, mas na verdade ele está querendo desafiar a mente deles, né? Mudar e transformar aquela mente, né? Ele está abrindo os olhos daquele povo para a realidade de quem é o Senhor, né? Tudo começa na mente. No dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto.
Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. Outra coisa que eu percebo aqui é o hábito, né? O hábito de reclamar. Eles têm o hábito de reclamar. Acabaram de viver um grande milagre, grande providência do Senhor, grande livramento do Pai, viver algo sobrenatural. Eles andaram a seco em um mar com 2 paredes de água. Eles viveram o mover do Senhor e eles continuam a murmurar. Então, a murmuração também é um hábito, né? Eu acredito que é uma das coisas que a gente sempre tem que estar atenta. Quais são os hábitos que estão implementando, os chips, os downloads, os aplicativos que a gente tem na mente, né? O Eterno disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu, o povo deverá juntar o suficiente para um dia, os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções. No 6º dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. E ele acrescentou: o Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: diga a toda a comunidade de Israel, aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto, e ali estava a glória de Deus visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: ouvi as reclamações dos israelitas, por isso diga a eles ao entardecer: vocês comerão carne e de manhã terão pão à vontade, assim entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manhu, o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem, e essas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros menos. Mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida que era necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bicho e cheirava muito mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No 6º dia juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar as mudanças a Moisés. E Moisés disse: o que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo do Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para comer amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés lhes havia ordenado. Dessa vez o pão não cheirou mal e nem criou bichos. Moisés disse também: agora comam. Este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º é o sábado. Não haverá alimento para recolher esse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: até quando vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu a vocês o sábado? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia. E o povo então deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente de um coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isso é o que o Eterno ordena: guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito. Moisés disse a Arão: pegue um jarro, encha-o de maná, coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de um efa. Acabamos aqui. Interessantíssimo, gente. Vai ser um passeio pela palavra magnífico. Eu tenho certeza que durante esses 365 dias, quantas coisas vão ser reveladas a nós, né? É que pra gente completar o ciclo, às vezes a gente tem que ler
passear mesmo pela palavra, mas depois invista seu tempo aí numa reflexão, buscando ao Senhor algo que te chamou a atenção, né? Para você anotar também. Tiveram algumas coisas aqui que me chamaram a atenção e eu vou anotar para o meu devocional de amanhã, mas faça o mesmo, né? Procure ser sensível à voz do Senhor e ver como é que Ele te guia e te orienta, para que você possa refletir um pouco mais sobre a palavra, tá bom? Até amanhã, tchau!